o tema da nossa conversa agora. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo, ótimo dia a você, Carol, e todo mundo que assiste ao Novo Dia neste comecinho de quinta-feira. Hoje os secretários de Fazenda, eles se reúnem em São Paulo para discutir o pedido do governo federal para que os estados zerem o ICMS do diesel importado. Uma tentativa de conter a alta do combustível. O que acontece? O Ministério da Fazenda diz, olha, vamos zerar o ICMS sobre o diesel importado e eu vou arcar com parte das perdas da arrecadação dos estados. E aí entram os governadores que dizem, pelo menos até o momento, não, estão resistentes. Para começo de conversa aqui, Gabriel, por que essa resistência? Qual é o cálculo feito pelos governadores para, nesse momento, não mostrarem muita disposição a aderir a esse apelo do governo federal? Primeiro, Carol, para a gente entender ICMS, a gente tem que entender o modelo de financiamento dos estados. Os estados normalmente não fazem emissão de dívida, como é o caso da União, que utiliza o Tesouro Nacional para vender títulos e arrecadar dinheiro. Os estados precisam desta receita para custear programas sociais, para custear o dia a dia dos estados. O endividamento apenas acontece quando a dívida é com a União em si, inclusive tem vários estados endividados com a União. E eles precisam de arrecadação. Qual que é a maior fonte de arrecadação? ICMS. E o quanto combustíveis representam dentro da arrecadação do ICMS? De 20% a 30%, dependendo do estado. O outro grande fator de arrecadação é o ICMS na energia elétrica. Então, nós temos estes dois aí como as maiores fontes de arrecadação de ICMS, e o ICMS é a maior fonte de arrecadação dos estados. Qual que é o cálculo agora? Se o ICMS for zerado nos combustíveis, eles vão perder aí cerca de 20% a 30% da arrecadação. Alguns estados podem até se beneficiar, por exemplo, com os royalties de petróleo, em estados que há efetivamente a exploração de petróleo. É o caso do Rio de Janeiro, o caso de São Paulo, o caso de outros estados que têm, por exemplo, poços da Petrobras e de outras petroleiras. Mas tem estado que não tem esse royalty de petróleo, não recebe o dinheiro, tem município que não recebe esse dinheiro e depende integralmente do fundo de participação dos estados, que é de onde o governo está querendo tirar o dinheiro para custear essa redução do preço dos combustíveis. Quais são as duas propostas? Uma, zerar o ICMS. E aí a gente zera o ICMS, tem uma redução direta do imposto para as distribuidoras, e isso pode, talvez, reduzir o preço na bomba. Outra alternativa, que vai ser também debatida, essa subvenção de R$1,20 para a importação do diesel, em que a União, o governo federal, arca com metade. Entra com dinheiro e os estados entram com outra metade. Esse dinheiro vai sair do fundo de participação dos estados e municípios, só que tem alguns estados que são altamente dependentes. Então, essa conta, para alguns, fecha, para outros não fecha, viu, Carol? Ainda mais em ano eleitoral que precisa custear política pública. Pois é, e daí também essa diferença regional que a gente está acompanhando nas manifestações diante desse apelo do governo federal. A conferir o que vai sair de resultado da reunião hoje em São Paulo. Governadores enviaram os secretários de Fazenda para discutir essas possibilidades que estão na mesa agora. Lembrando que o que temos de manifestação do governo vem através do ministro Guilherme Boulos. Ele falou em omissão dos governadores. Ele dá essa declaração crítica depois de uma reunião com os caminhoneiros que estão justamente reclamando dessa alta do preço do diesel. No fim, Gabriel, no que deu essa conversa? Perfeito. A conversa, claro, em termos que a gente já conhecia antes dela acontecer, os caminhoneiros dão um tom de que não devemos ter uma greve, pelo menos no curtíssimo prazo, fazem a cobrança para que os estados principalmente, façam a redução de impostos também. Essa pauta desde a semana passada, eles estão pressionando os estados para reduzir também estes impostos. E há outras demandas. O próprio Guilherme Boulos diz que ao longo da tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, de todas essas medidas que nós vimos de regulação do frete, de medidas punitivas para quem não cumprir com a tabela mínima do frete aqui no Brasil, ao longo desta discussão no Congresso Nacional, o governo vai permanecer em interlocução constante com os caminhoneiros para tentar também avançar com algumas pautas que para eles são prioritárias. Quais são essas pautas? Reajuste da tabela para resolver algumas distorções. Como o combustível ficou muito caro e a conta do tabelamento do frete no Brasil leva em consideração o combustível, todos os fretes subiram, mas outros custos não mudaram. Então ficou muito mais atrativo, segundo os caminhoneiros, contratar grandes caminhões que normalmente não pertencem aos caminhoneiros autônomos, aqueles de 9 eixos, de 6 eixos, para
fazer frete comum para transportar carga no Brasil. Eles querem reduzir essa distorção que hoje existe, segundo a categoria. Também, isenção de pedágio para caminhões vazios. Essa é uma demanda dos caminhoneiros desde 2018, eles retomaram essa conversa agora. Exclusão do seguro obrigatório para caminhoneiros autônomos, porque nós tivemos uma resolução no ano passado que aumentou também a fiscalização para seguro obrigatório de frete no Brasil. E por último, essa fiscalização nos postos de gasolina, que o governo já intensificou e os caminhoneiros querem resultados. Inclusive, há informações, Carol, de que o governo, a ANTT e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, já começaram a autuar alguns postos de gasolina e algumas distribuidoras. A maior delas é a Vibra. Eu confirmei com a ANP, ela recebeu uma autuação, foi autuada no dia 19 deste mês, porque, segundo a ANP, olhando para as notas fiscais de compra e venda, observou-se um aumento acima do justo dos combustíveis aqui, um aumento abusivo de combustíveis no Brasil. Então, o governo já está apertando o pé, já está colocando o pé no acelerador para fazer essa fiscalização nos postos de gasolina. Gabriel Monteiro, nessa conversa aqui com a gente do Novo Dia.